Meus amores, bom dia! Como vocês passaram esse recesso em casa? Passaram bem? E bom! Tia tá morrendo de saudades. Vamos começar nossa aulinha de hoje em relação a português, certo? Com o caderninho de português, o livro de português. Vamos falar hoje sobre os sinais de pontuação. Vamos estudar uma parte dos sinais de pontuação e depois vamos para a outra parte. Antes de nós começarmos a explicar, tia vai contar uma historinha sobre o sumiço dos sinais, sobre uma conversa entre os sinais, ok? Vamos lá. Os sinais de pontuação estavam quietos dentro do livro de português quando estourou uma discussão. Essa história já começou com o erro de vírgula. Ora, por quê? Perguntou o ponto de interrogação. Deveria me colocar antes da palavra. Quando? Respondeu a vírgula. Concordo, disse o ponto de exclamação. O certo seria: os sinais de pontuação estavam quietos dentro do livro de português quando estourou a discussão. Novamente. Viram como eu sou importante? Disse a vírgula. E eu também, começou outra versão. Eu logo apareci para o leitor saber que você está falando. E nós? Protestaram as aspas. Somos tão importantes quanto vocês, tanto que, para chamar a atenção, já nos puseram 2 vezes neste diálogo. Mesmo, digo eu, comentou 2 pontos. Apareço sempre antes da aspa e do travessão. Estamos todos a serviço da boa escrita, disse o ponto de exclamação. Nossa missão é dar clareza aos textos. Se não nos colocarem corretamente, vira uma confusão, como agora. Às vezes, podemos alterar todos os sentidos de uma frase, disseram a reticência, ou dar margem para outras interpretações. É verdade, disse o ponto. Uma pontuação errada muda tudo. Se eu aparecer depois da frase, a guerra começou. Disse o ponto de interrogação. É apenas uma pergunta, certo? Mas se eu aparecer no seu lugar, disse o ponto de exclamação. É uma certeza, a guerra começou. Olha nós aí de novo, disse as aspas. Pois eu estou presente desde o comecinho, disse o travessão. Tem hora em que, para evitar conflitos, não basta um ponto nem uma vírgula. É preciso os dois, disse o ponto e vírgula. E aí entro eu. O melhor mesmo é nos chamar para trazer paz, disse a vírgula. Então, que nos usem direito, disse o ponto final, e pôs fim na discussão. Vejam como é interessante. Os sinais de pontuação, ele é muito importante para uma leitura, para uma escrita, para uma conversa, para um diálogo, para uma história. Então, vocês viram aí, certo? A historinha dos pontos, os sinais de pontuação, o quanto eles são importantes, quanto eles criticaram, eles falaram que era importante a participação de cada um no seu devido lugar. Então, se a gente começar a trocar as pontuações, não vai ter clareza em frases, em histórias, em diálogos, certo? Então, os sinais de pontuação, ele é importante nas frases, importante para o nosso dia a dia. Então, ele tem que estar bem colocado, ele tem que estar no lugarzinho dele e cada um tem uma função diferente e específica. Só que hoje, nós vamos aprender 3 sinais de pontuação. A interrogação, a exclamação e o ponto final, ok? Primeiro, nós vamos ver aqui o ponto final. Ó, nessa frase aqui, ó. O menino gosta de doce. Aqui no finzinho da frase, eu coloquei um ponto final. O sapato está sujo. Então, aqui eu coloquei um ponto final. Então, o ponto final quando ele pôs fim na frase, na palavra, na história, certo? Então, ele tem que usar no seu devido lugar, na sua boa colocação. Então, o ponto final, ele vai sempre no final da frase. O ponto de interrogação, meus amores, certo? É usado para se fazer uma pergunta, certo? O ponto de interrogação, ele é usado para fazer uma pergunta. Por exemplo, aqui, ó. Você está feliz?
Ponto de interrogação. Qual o seu nome? Ponto de interrogação. Então, aqui nessas duas frases aqui, eu fiz uma pergunta. Então, ponto de interrogação, ele é usado para se fazer uma pergunta, ok? E o ponto de exclamação, certo? Ele, sinal, vem terminando a frase e chama-se, ele é usado nas frases para indicar um espanto, uma admiração, alegria ou tristeza. Então, aqui eu coloquei aqui, vamos brincar? Vamos brincar. Então, a alegria é uma admiração. Que susto! Então, o ponto de exclamação sempre usamos para informar alegria, uma admiração, um espanto, uma tristeza, certo? É diferente do ponto de interrogação, ok? Então, a gente tem um ponto final, que ele é usado no fim da frase, certo? A gente sabe que terminou a frase, então vou colocar o ponto final. O ponto de interrogação, ele é usado para fazer uma pergunta. Se pergunta, onde você mora? Então, eu vou colocar o ponto de interrogação. Por que você está aqui? A menina foi embora da escola? Então, tudo isso se faz uma pergunta. Já o ponto de exclamação, ele está fazendo uma admiração. Ele vai dizer, pare, certo? Pare. Então, no fim da frase, eu vou colocar isso aqui. Ou assim, quero que você venha aqui. Que maçã gostosa também é um ponto de exclamação, certo? Tá admirando, tá dizendo uma coisa, tá fazendo uma frase feliz, algo de feliz. Então, nós vimos o ponto final, que ele é usado sempre no fim da frase, ok? Toda vez que eu termino a frase, eu tenho que colocar um ponto final. O ponto de exclamação, que ele dá um acesso de admiração, de susto, de felicidade, certo? E o ponto de interrogação, sempre eu vou fazer uma pergunta. O ponto de interrogação é usado para se fazer uma pergunta, ok? Então, nós vimos a historinha dos sinais, o quanto ela é importante na frase, nos textos, nas histórias, certo? E vimos também aqui os sinais de pontuação que nós aprendemos. Ponto final, ponto de exclamação e ponto de interrogação. Cada um deles tem uma função diferente. A gente não pode complicar, colocar o ponto de interrogação no de exclamação. Então, cada um tem uma função diferente e cada um expressa de uma maneira diferente, ok? Daqui a pouco a gente vai colocar as atividades. Espero que vocês assistam o vídeo, certo? Para a melhor compreensão de vocês. Tia tá morrendo de saudades. Beijo no coração. E depois já voltamos com nossa aulinha de matemática. Cheiro!